quarto curso internacional, do quarto curso, estão saudando os colegas do quarto curso internacional Los Derechos Fundamentales en el Estado de Derecho, o quinto Congresso Ibero-Americano sobre os Novos Desafios Jurídicos, que é realizado por meio da parceria da Universidade de la Marina Mercante de Buenos Aires, e também o IberoJur, né, o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Então, eu sou o professor Wilson Engelmann, eu sou professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e também do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. Os dois programas são da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É uma universidade jesuíta que tem um campus na cidade de São Leopoldo, que fica na região da Grande Porto Alegre, e um outro campus mais novo, mais recente, que fica agora posicionado em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então, esse nosso painel tem vários participantes, alguns estão no modo presencial, né, e segundo me informaram, estão ainda retornando do almoço. Então, os do presencial eu vou deixar mais para o final. E eu convidaria, então, o Dr. Paulo André Pedrosa de Lima, que escreveu um texto com a Graciele Siqueira Nunes Nogueira, que é do IDP de Brasília, e o título do trabalho dos dois colegas é Compliance e Responsabilidade Criminal, Civil e Administrativa, caso Lojas Americanas. Então, doutor Paulo, não sei se a doutora Graciele vai participar, mas então eu lhe passo a palavra. E conforme a organização me observou, então cada participante tem 10 minutos para fazer a apresentação. E aí a gente vai organizando a apresentação e a gente pode, eventualmente, no final, fazer um debate entre os colegas que estão neste grupo. Então, doutor Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Dr. Wilson. Obrigado aos demais colegas. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, muito bem. Perfeito. A doutora Graciela, infelizmente, ela está com um cliente aqui ao lado e não vai poder participar. Ah, ok. Me incumbiu essa tarefa. Bem, o caso relatado nesse artigo foi o caso das lojas americanas, que em 2023, através de uma notificação junto ao mercado, veio a informar que estava com problemas com diferenças de caixa de 20 bilhões de reais. A Hum, Lojas Americanas, para quem não é familiarizado aqui no Brasil, é uma das maiores lojas de varejo, de rua e de shopping center, com um faturamento muito grande, bastante expressivo. A Lojas Americanas entrou logo depois disso num processo de investigação, fazendo aqui um breve adendo, a investigação que acabou em um plano de recuperação judicial, sendo esse plano já está em fase de encerramento, agora em 2025, e inclusive voltando a ter lucro. Bem, o principal do artigo é primeiro explicar o que levou a Lojas Americanas a fazer a ter esse problema. O caso foi ela fazia compras com os fornecedores, dizendo que teria um prazo maior, de 120 dias, antecipava os valores para pagar com juros menores aos fornecedores, e aí, compra que ela dizia que fazia e antecipação de valores para ela ter um ganho marginal nos juros, foi descoberto que as notas fiscais emitidas pelos fornecedores não existiam, eram inexistentes, tendo aí um hiato econômico que gerou todo esse problema financeiro. Ah, entrando bem na questão, esse tipo de operação é o risco sacado, tá certo? E o principal foi que, dentro do procedimento de ajuste com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, foi colocado 12 bilhões de reais de aporte dos sócios, além de vendas de ativos que a empresa tinha para poder recuperar e poder entrar. A grande questão é, a Lojas Americanas, ela é uma empresa de capital aberto no novo mercado que exigia regras de compliance e ela simplesmente não olhou as regras de compliance, vindo a ter questionamentos administrativos através da CVM,
e de recuperação judicial, que é o âmbito civil, e também na questão penal. Foi aberto um procedimento pelo Ministério Público Federal. Dentro dessa questão, é importante verificar que a Lojas Americanas ela possui um estatuto social que tinha que seguir as regras, mas simplesmente descumpriu. Inclusive, o comitê de auditoria mal olhava as suas questões. Bem, ela sofreu penalidades pela CVM, os seus diretores, no meio do caminho, com multas de 600 a 1,5 milhão de reais. Ela sofreu um private enforcement da Bolsa de Valores que ela era colocada, mas os valores foram muito baixos. 300 salários mínimos para operação dessa no Brasil não é nada, 450 mil reais, a gente está falando em relação a isso. E sofreu os procedimentos administrativos, os procedimentos penais do Ministério Público. Uma grande questão, na época que eu estava fazendo o estudo, é porque existe na lei penal espanhola a responsabilidade penal da empresa, que também existe no Brasil, através da lei ambiental, que é uma questão muito gravosa, que, por exemplo, pode deixar de contratar com os órgãos públicos, como também pode suspender ou então extinguir a empresa. Se isso fosse aplicado nas lojas americanas, nós não estaríamos falando hoje que a sua recuperação judicial estaria dando certo, os empregos estariam mantidos, tá certo? E ela estaria operando, dando um prejuízo menor para todo mundo. Então, eu defendo a causa, a tese levantada pela Escola de Frankfurt, que a aplicação de uma pena, de uma sanção penal, criminal para uma empresa, ela deveria ser o último racho, porque é excessivo demais quando você tem outras formas de atender. E no Brasil nós temos as formas de compliance que vem da lei anticorrupção americana e o ato bribery do Reino Unido, que você pode fazer acordo de cooperação, que você pode ter a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal em cima do agente, da pessoa que fez os fatos errados. Ele responder pessoalmente o ato que ele fez inválido, que era ilícito, né? E isso é muito trabalhado através, principalmente nos Estados Unidos, do memorando Yates, que foi pela uma procuradora do Departamento de Justiça americano, que falou assim, olha, se houve um erro da empresa, a empresa foi gerida por alguém, então vamos penalizar essa pessoa que está fazendo a gestão errada, seja de alguma forma. Isso foi inclusive adotado no Brasil na época da Lava Jato. Mas, é claro, existe também a questão da manipulação, do poder público nesses acordos. Por exemplo, no Brasil nós tivemos vários acordos de leniência, vários acordos de colaboração premiada, onde se pagaram multas altíssimas das pessoas físicas, que depois eles foram destituídos pelo Superior Tribunal Federal, né? Então, a gente também tem que verificar, ter uma aplicação da sanção, mas dentro de uma forma que ela não seja desconstituída no futuro. Bem, voltando a isso, já para finalizar, eu gostaria de sugerir, de informar que houve uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Lojas Americanas, que estudou bem a fundo a questão e que, dentro da sanção que ela via, ela falou assim, olha, nós já temos hoje três crimes configurados: a falsidade ideológica, os documentos que não eram válidos, a manipulação de mercado, você houve a manipulação de mercado para se financiar e manter o preço da ação no patamar, e também a conduta do inside trader, porque muitos ali das lojas americanas, eles venderam e compraram ações para se beneficiar, isso está apurado pela CVM. E dentro dos projetos de lei que eu vi que são interessantes, uma conduta me achou interessante, que é a infidelidade patrimonial, que é abusar de poderes de administração de um patrimônio alheio, no caso, o gestor do patrimônio da empresa e dos stakeholders acionistas, ele tendo a incumbência de manter isso de uma forma bem administrada, mas ele vai obter benefícios próprios do patrimônio administrado de terceiros. Eu achei interessante essa cláusula para poder entrar no Código Penal, mas eu achei uma principal, caros colegas, já para encerrar, que é interessante, porque numa operação como a Lojas Americanas, é muito difícil com a pessoa do Ministério Público ou mesmo da CVM, ainda que tenha muito contato com relação ao mercado empresarial, aos ilícitos empresariais, eles entendam a fundo a peculiaridade da empresa. Então, é colocada uma possibilidade de nós termos um informante de boa-fé.
o soprador, como se falaria. Esse soprador, para um trabalho das lojas americanas, ele iria facilitar e agilizar muito o trabalho, principalmente se tivermos a união da CVM com o Ministério Público nas investigações, para levar à justiça também a questão, onde essa pessoa iria ganhar, teria um benefício pecuniário para poder, assim, explicar o procedimento ilícito, mostrar o caminho do procedimento ilícito e facilitar a penalização dos demais. Seria muito próximo à lei de leniência que nós temos hoje, onde o primeiro leniente, aquele que fala primeiro, ele não é penalizado. Talvez trazendo isso fique mais fácil. Dessa forma, finalizando o trabalho, eu defendo muito mais a sanção administrativa e a civil, no caso de aplicação, do que a aplicação penal da pessoa jurídica, até porque nós temos que pensar nos aspectos econômicos e financeiros e na manutenção da empresa e daquele patrimônio todo que ela vem gerindo. Obrigado. Muito bem, Dr. Paulo, muito obrigado. Aí você usou 7 minutos e 29 segundos do seu tempo, então muito obrigado por respeitar o tempo e também muito obrigado aí de forma clara, precisa, enfim, trazer o contexto do trabalho de vocês dois, que penso que é um trabalho atual e que retrata, enfim, uma questão que aconteceu aqui no direito brasileiro. Então, muito boa essa sua abordagem. Parabéns por isso, tá? Muito bem. Vamos prosseguir, então, aqui nos colegas que estão de modo online. Eu não sei se a Patrícia Pinto Alves se está aqui na sala, por favor. Estou sim, boa tarde, senhor professor. Ah, Sim, olá, presente. Patrícia. Olá, Ok, então a Patrícia, ela é do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Seja também muito bem-vinda, Patrícia. muito E obrigada. o trabalho de Patrícia é intitulado A Prestação de Serviços Públicos Digitais e o Direito Administrativo Português. Uma maior celeridade administrativa, uma pergunta então no título. Então, doutora Patrícia, também você tem 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigado. Sim, senhor professor, muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade por apresentar esta comunicação e por partilhar o painel com excelentes profissionais, como é o caso dos colegas portugueses, que aproveito para cumprimentar que estão aqui presentes, e dos demais colegas brasileiros e não só, como é óbvio. Se me permitem, então, irei partilhar a tela para que todos possamos acompanhar a breve apresentação. Com licença, obrigada. Então, como já referiu e muito bem o senhor professor, o tema do meu trabalho é a prestação de serviços públicos digitais e o direito administrativo português. A questão que eu coloco é a seguinte: uma maior celeridade administrativa? Com a evolução da tecnologia e da prestação de serviços públicos digitais, levo em consideração no meu trabalho os seguintes temas. Desde logo, por um lado, a relevância jurídica da prestação de serviços públicos digitais, em específico no caso português. Bem, leva em consideração a relevância do direito administrativo português e do direito constitucional português e a conexão, barra desconexão jurídica, colocando aqui então a questão jurídica, uma maior celeridade administrativa? Eis a questão. Não é óbvio. Também tive em consideração no meu trabalho o facto da inteligência artificial poder intervir no exercício da função administrativa da administração pública portuguesa. E assim sendo, a AP evolui digitalmente e deve continuar a evoluir do meu ponto de vista. Isto porquê? Porque cada vez mais se legisla neste sentido. Já existe inclusivamente o Regulamento de Inteligência Artificial em Portugal desde o ano 2024 e, claro está, o mesmo também vincula o Estado português. Tal, então, evoluiu digitalmente, disponibilizando aos seus administrados variadas plataformas digitais, quer no âmbito das finanças, quer no âmbito da segurança social, quer no âmbito da DSE, entre outros serviços públicos. Inclusivamente, hoje em dia, em Portugal, é possível requerer a emissão do certificado de registro criminal online em Portugal. Sendo, tive ainda em consideração no meu trabalho diversos princípios constitucionais e de direito administrativo na ordem jurídica portuguesa. Desde logo, elaborando e vinculando no meu trabalho o princípio do Open File, o denominado princípio do Open File, o princípio da administração pública eletrónica em consonância com o Código de Procedimento Administrativo Português,
mais especificamente com o artigo 14 do CPA, ou seja, do Código de Procedimento Administrativo Português, e também ainda abordam a temática do direito fundamental de acesso ao direito e aos tribunais. Desde logo, consagrado constitucionalmente este direito no artigo 20 da Constituição da República Portuguesa em vigor. Tal, então, e ainda tendo em consideração a prestação de serviços públicos digitais, considero desde logo que a administração pública tem a obrigatoriedade legal de defender estes 3 princípios já enunciados. Direito de interesses legalmente protegidos dos administrados portugueses, tendo em conta diversos diplomas legais em vigor. Desde logo a Constituição da República Portuguesa, o Código de Procedimento Administrativo Português, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados e o recente Regulamento de Inteligência Artificial, como já tive a oportunidade de mencionar. Abordo ainda alguns benefícios dos serviços públicos digitais na nossa atualidade, no texto jurídico. Desde logo, o acesso livre e gratuito ao Wi-Fi, fruto das denominadas Smart Cities, ou seja, das cidades inteligentes, a disponibilização e a utilização em maior número de transportes públicos elétricos, no ensino, a lecionação com recurso a mecanismos informatizados e conectados à internet, a existência de e-books e de publicações em regime de open access. A possibilidade ainda de trocas de informações à distância, por exemplo, via e-mail, mediante o recurso a plataformas de videoconferência, entre outros meios. Na saúde, especificamente, devido à evolução tecnológica, os profissionais de saúde já conseguem efetuar cirurgias com auxílio de máquinas computarizadas, o que é um enorme avanço atualmente no âmbito da saúde em Portugal. Instrução pública em específico, então, a possibilidade de emissão de registros criminais online, a possibilidade de agendamentos de consultas médicas no Serviço Nacional de Saúde de modo online, a possibilidade de constituir sociedades comerciais de modo online, a possibilidade dos cidadãos prestarem depoimentos em tribunal de modo online, entre outros mecanismos. E para não demorar muito na minha apresentação, indico ainda alguns aspectos que considero positivos que a inteligência artificial traz ou poderá trazer para a administração pública e, claro está, algumas desvantagens que a inteligência artificial traz ou poderá trazer para a administração pública. São meras perspectivas minhas. Quanto aos aspectos positivos, começaremos por aqui. Aponto desde logo maior celeridade administrativa na prestação de determinados serviços públicos digitais, como é o caso, então, como já referi, da emissão de certificados ou certidões online, da emissão de receitas médicas online e respectivo envio por mensagem aos administrados, aos utentes, diga-se, da possibilidade dos documentos serem assinados digitalmente ainda. Outro aspecto positivo que indico é o de que, desde que devidamente enquadrados, os mecanismos de IA poderão auxiliar a tornar a AP menos burocrática. E também deverão ser utilizados mecanismos de IA para auxiliar os funcionários públicos ou que trabalhem para a AP, ao invés de substituí-los. Quanto às desvantagens, aponto 3. O aumento do desemprego de funcionários públicos ou que trabalhem para a administração pública, a possível futura eliminação de postos de trabalho na função pública que passarão a ser integralmente ocupados por chatbots, ou seja, aos quais designamos chat-robôs, e ainda a possível substituição da pessoa humana pelas máquinas, embora não esteja de acordo com esta situação, dado que poderá a mesma conduzir à desumanização na prestação de serviços públicos, podendo haver aqui forte violação da dignidade da pessoa humana e do seu princípio inerente. Pensando, tive ainda em consideração no meu estudo o artigo 9º em específico da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, na medida em que o mesmo se reporta ao uso da inteligência artificial e de robôs. Na medida em que, desde logo no seu número 1, o legislador menciona-nos que a utilização da IA deve ser orientada pelo respeito dos direitos fundamentais, garantindo um justo equilíbrio entre os princípios da explicabilidade, da segurança, da transparência e da responsabilidade, que atenda às circunstâncias de cada caso concreto e estabeleça processos destinados a evitar quaisquer preconceitos e formas de discriminação. Avançando, e como não poderia deixar de ser, tenho ainda em consideração o atualíssimo Decreto-Lei número 49/2024, de 8 de agosto. Decreto-Lei este que fixa precisamente as regras de disponibilização de serviços digitais pela administração pública portuguesa, sendo que evidenciam o seu artigo 2º, que tem por epígrafe precisamente atendimento omnicanal e que determina que o atendimento omnicanal possibilita ao utilizador que procura um serviço público uma experiência de serviço contínuo, integrado e homogéneo, independentemente do canal utilizado, sendo ainda de evidenciar que sob a marca única gov.pt,
o atendimento omnicanal é implementado mediante a criação, em função do tipo de atendimento, de pontos únicos de entrada para o atendimento à administração pública em Portugal, e que são designadamente os que se seguem. Linha Cidadão para o atendimento telefónico, portalgov.pt para o atendimento através da internet, appgov.pt para o atendimento mediante aplicação móvel e loja de cidadão para o atendimento de modo presencial. Como não poderia deixar de ser, também tenho em consideração algum acervo jurisprudencial recente, desde logo o meu caso, do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, a processo número 02481/19.O, que se dedica a estas temáticas. Do recente acórdão ainda do Tribunal Central Administrativo Sul, processo número 2285/20.7, e ainda do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, processo número 02349/06.O. Assim sendo, e para não me dispensar nas delongas, apresento as considerações a que cheguei. Considero, então, que a relevância jurídica da prestação de serviços públicos digitais se encontra cada vez mais presente no nosso cotidiano. Defendo que o direito administrativo português, o direito constitucional português e, que lá está, não poderia deixar de ser o direito da União Europeia, assumem funções primordiais na regulação dos serviços públicos digitais. Considero ainda que a conexão jurídica pode tornar a AP portuguesa, no exercício da função administrativa, mais célere, tornando a mesma mais dinâmica nas relações com os administrados e menos burocrática, protegendo neste prisma ainda o meio ambiente, ou seja, conduzindo a um maior acatamento da responsabilidade ambiental mediante a prestação de serviços públicos digitais. Também chego à conclusão de que o princípio do Open File, previsto desde logo no artigo 268, números 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa em vigor, atualmente devido à existência das plataformas digitais, também permite aos administrados em Portugal a consulta de modo online dos registros e arquivos administrativos. Os administrados já têm assim também a faculdade de aceder aos seus dados mediante o acesso digital a plataformas informáticas, como é o caso do Portal das Finanças, do Portal da Segurança Social, do Portal da ADSE, entre outros. Muito devido à existência e regulação legal do denominado princípio da boa administração eletrónica, previsto que se infere desde logo no artigo 14 do Código do Procedimento Administrativo em Portugal. O direito fundamental de acesso ao direito e aos tribunais, previsto desde logo no artigo 20, número 1 da Constituição da República Portuguesa em vigor, os cidadãos podem já requerer online a nomeação de um advogado oficioso para os defender em juízo. Chega à conclusão de que, quanto à utilização de mecanismos de inteligência artificial, entendo que estes devem ou deverão ser utilizados com cautela, ou seja, apenas para auxiliar os funcionários da administração pública a efetuarem as suas funções de modo mais célere e menos burocrático, mas já não devem ser utilizados no sentido da máquina substituir a pessoa humana. A instrução pública em Portugal encontra-se assim cada vez mais digital e o direito e o bloco de legalidade devem, na minha perspectiva, acompanhar esta célere evolução tecnológica. Por fim, o recente Decreto-Lei número 49/2024, de 8 de agosto, fixa assim as regras de disponibilização de serviços digitais pela administração pública em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia, pelo cumprimento do tempo, exatamente 10 minutos, então foi exatamente perfeita a sua apresentação nesse ponto, que é um tema também muito significativo, que é o uso da inteligência artificial pelos serviços públicos, que também agilizam a prestação do serviço ao cidadão. Então, muito obrigado pela sua participação. Só para avisar para os colegas que estão no modo presencial em Buenos Aires, a gente começou e começamos da metade da lista para o final, para os colegas que estavam no modo online, considerando que os colegas, enfim, atrasaram um pouquinho no retorno e até para não deixar os colegas do online esperando demais, mas joga na sequência já, voltamos para o início e aí fazemos aí a apresentação dos colegas que estão no presencial. Na sequência, agora, então, eu convido a doutora Elizabeth Santos, que é do Politécnico de Leiria, de Portugal, e o trabalho da doutora Elizabeth tem como título A Inteligência Artificial na Administração Pública, Inovação Digital e a Tutela dos Direitos Fundamentais. Então, doutora Elizabeth, seja bem-vinda e a palavra...
Olá, boa tarde. Queria Tarde. agradecer a oportunidade à comissão organizadora. Não sei se me estou a ouvir bem, porque eu estou aqui com Sim, estes aparelhos. está perfeito. E, portanto, ao moderador, aos restantes leitores e participantes, boa tarde. Queria então vou partilhar então da minha apresentação, se me permitirem. Ok. E tentar só um bocadinho. Ok. Não sei se estão a visualizar corretamente. Sim, está Tá? perfeito, Muito bem. doutor. Obrigado, Sim. obrigado. Bom, o meu trabalho foi dividido, portanto, em cinco tópicos, sobretudo quatro, portanto, fazendo aqui uma parte introdutória, falando um bocadinho da digitalização aliada ao trabalho público, à educação, à qualificação e terminando com uma síntese jurídica relativamente a propondo alguns desafios e oportunidades. Este trabalho teve como mote principal uma reflexão, sobretudo jurídica e doutrinal, sobre o papel da inovação e de transformação digital, bem como a capacitação e orientada aqui para os trabalhadores na modernização da administração pública, com particular enfoque nos direitos humanos. O estudo visou identificar algumas políticas que devem ser, a nosso ver, promovidas pelo Estado para assegurar serviços públicos eficientes, com qualidade e orientados também para o futuro, mas centrando aqui nas pessoas, no fator humano, tanto nas pessoas que se servem desses serviços, bem como as que são servidas. O estudo partiu inicialmente de duas questões: de que forma é que a inteligência artificial pode transformar o funcionamento da administração pública e de que forma é que pode e contribuir para a reconfiguração da administração pública contemporânea. Partindo destas duas questões e fazendo aqui uma nota introdutória, portanto, fazendo aqui uma síntese, procurando aqui sintetizar o meu trabalho, a integração da inteligência artificial implica, sobretudo, uma reorganização, e todos nós sabemos, processos internos. No entanto, também devemos considerar que a administração pública tem que estar preparada para gerir os riscos associados a essa transição, mas também assegurando simultaneamente a proteção dos direitos fundamentais, aqui com particular enfoque também nos trabalhadores públicos, mas exigindo dos próprios trabalhadores uma crescente capacidade para se adaptar às novas dinâmicas, estrutura e competências. Por isso, e na verdade, sabendo que a transformação tecnológica, se não for acompanhada de uma estratégia de capacitação robusta, pode agravar desigualdades e originar até fenómenos bastante de exclusão laboral, sobretudo por falta de competências ou competências insuficientes ou inadaptadas. Torna-se assim aqui importante o Estado intervir, através de aqui um papel relevante na definição e execução de políticas públicas, orientadas aqui sobretudo para a qualificação e requalificação dos recursos humanos, com particular enfoque na literacia digital e capacitação para se adaptar a esta nova realidade. Mas se a introdução da inteligência exige, por sua vez, uma maior capacitação e facilita, até simplifica os processos, no entanto, exige aqui, a nosso ver, o envolvimento dos trabalhadores nessa nova reconfiguração para garantir que essa transição digital se torne eficaz. Por isso, recorri aqui à análise de alguns tratados internacionais e, sabendo que eles são anteriores a esta nova fase digital, que protegem os direitos humanos, e agora aqui no meu artigo, dando particular enfoque no âmbito laboral, devem ser aplicados da mesma forma à evolução tecnológica, embora sejam anteriores a esta nova fase, como já frisei. Existe, por isso, um olhar atento quer ao Estado, quer às organizações, porque se nós temos direitos humanos que são reconhecidos num suporte offline, terão que ser protegidos da mesma forma no seu suporte online. Neste contexto, destaca-se, como já a colega anterior o disse, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, e surgiu como um instrumento inovador em matéria de direitos, sobretudo os direitos, liberdades e garantias, aqui na proteção dos trabalhadores, mas no seu espaço virtual, destacando aqui, entre outros, o direito ao desenvolvimento das competências digitais desses trabalhadores.
Sublinho ainda a Estratégia para a Transformação da Administração Pública 2021-2026, que, no âmbito do PRR, vieram reforçar a necessidade de promover uma administração pública mais eficiente, centrada em melhores serviços, numa aproximação também ao cidadão, com recurso às novas tecnologias digitais, sendo que poderia aqui, e citei outros instrumentos que, por razões de tempo, não coloquei aqui na minha apresentação. Conclui no segundo tópico, dedicado à digitalização do trabalho público. A transição digital surge como um meio ou um instrumento para reforçar a eficiência, a inclusão, a qualidade dos serviços, que contribui para uma administração mais sustentável, porque está aliada ao interesse público, porque está aliada a processos mais eficientes, mais inclusivos, mais simplificados, que requerem uma maior aproximação da administração pública ao cidadão, uma maior racionalização dos recursos, que são sempre escassos. No entanto, eu friso aqui que é importante que este conceito da modernização olhe também para os trabalhadores e que garanta também ambientes de trabalho, crie ambientes de trabalho dignos, mas também que facilite o acesso à informação e à formação de forma mais célere, portanto, neste âmbito. Para concluir, relativamente à questão do ponto 2, atente-se que a evolução tecnológica e a necessidade de proporcionar serviços públicos mais eficientes e flexíveis deverá, com certeza, ser acompanhado de um cumprimento rigoroso dos seus deveres constitucionalmente consagrados, que vinculam a administração pública, e todos nós reconhecemos que os trabalhadores no âmbito das suas incumbências, numa perspectiva da administração pública, preocupando com a sua inovação, transição, mas também com os seus próprios trabalhadores. Ou seja, a transição digital não pode dissociar-se de todo sob os respeito pelos princípios da transparência, da imparcialidade, da isenção, da legalidade, da persecução do interesse público, que são reconhecidos quer a nível constitucional, quer a nível do Código de Procedimento Administrativo, mas também da própria Lei de Trabalho em funções públicas. No âmbito da educação e qualificação da administração pública, a digitalização dos serviços públicos não pode, portanto, ser encarada, a nosso ver, exclusivamente sob a ótica da modernização administrativa. Ela exige também, simultaneamente, uma atualização das disposições legais laborais e uma maior capacitação literacia digital que garanta uma efetiva proteção dos trabalhadores públicos perante as novas formas de organizações que a transição digital traz, as novas exigências em termos de avaliação de desempenho e novas formas de controle. Por isso, o ordenamento jurídico português tem vindo e tem gradualmente a adaptar-se mediante a publicação de algumas alterações legislativas, do quais aqui destaco a Lei 13/2023, que introduz no Código de Trabalho uma alteração ao nível do artigo do dever de informar, que impõe que o empregador informe os seus trabalhadores sobre os critérios, as regras e as instruções em matéria de sistemas de inteligência artificial e os próprios algoritmos que possam ter implicações com o acesso ou a permanência ou as condições de trabalho dos próprios trabalhadores. Ainda perante a educação e qualificação, recordo aqui que o plano do PRR aloca 3.700.000.000 de euros, 22%, portanto, ao digital, pelo que a prioridade na transformação tecnológica da administração pública aposta sobretudo em alguns, e aqui destaco 3 eixos: a modernização organizacional, a capacitação digital, a promoção de inovação. O que é que eu concluo? Eu concluo que o investimento digital é essencial para garantir a maior eficiência, transparência e proximidade ao cidadão. Ainda no âmbito da educação, também relevo que há aqui algumas desvantagens, porque a introdução destas novas ferramentas vai trazer mais desemprego, já está a acontecer, por mão de obra inadequada neste contexto, e por isso é essencial interligar as novas formas de trabalho à educação,
ajustada a esta nova realidade, preparando futuros profissionais qualificados para esta transição digital, que também já está a acontecer e onde o INA em Portugal tem tido um papel relevante e o ensino superior. Parafraseando Glória Rebelo, a escola e a empresa devem unir-se, pois o lugar de construção da vida e de futuro é um lugar de construção de vida e de futuro para o país. O sistema educacional deve preparar os futuros diplomados a enfrentar os novos tempos da administração pública. Será assim essencial que o ensino se inove, que continue a inovar-se, introduza nos seus planos e continue a introduzir nos seus planos curriculares novos conteúdos aliados à capacitação digital, responsabilidade social e que fomentem aqui o pensamento crítico para que os futuros diplomados se sintam preparados e motivados e capacitados para ingressar à administração pública. A questão que se colocou aqui, portanto, colocou-se aqui outra questão, é de saber que competências é que hoje são tidas em consideração pelo agente público recrutador, que tipo de funções devem ser aferidas. A posição não tem sido unânime nesta matéria, no entanto, deixo apenas a minha opinião, que considera que deve haver aqui uma conciliação entre as hard skills, as competências técnicas, soft skills, aliadas, portanto, às suas aptidões sociocomportamentais, intelectuais, fomentando aqui muito no espírito dos novos diplomados ou futuros diplomados a empatia, a resiliência, a proatividade, que é essencial nas relações interpessoais que se estabelecem com os trabalhadores, para, de certa forma, contribuir aqui para uma maior interação pessoal entre todos os agentes sociais e laborais e alocar os talentos que lá existem também, de acordo com as suas competências. Em jeito conclusivo, para concluir, posso concluir então que a nível da administração pública a transição digital impõe novos processos seletivos, recrutamentos de trabalhadores de uma forma mais simplificada, criando até instrumentos de avaliação mais simplificados e flexíveis. Deve apostar-se numa formação e qualificação dos trabalhadores em todos os patamares hierárquicos, quer novos trabalhadores, quer aqueles que já existem. Deve inovar-se e valorizar as carreiras e categorias e respectivas remunerações afetas e deve apostar-se numa maior atratividade e retenção de talentos, porque eu não posso pensar só no recrutamento dos novos trabalhadores, mas também dos trabalhadores que lá existem e é preciso facultar-lhes, dar o acesso a valorizá-los relativamente às novas competências que a transição digital nos trouxe. Deixo algumas referências bibliográficas que estão indicadas no meu artigo e ficarei à vossa... Muito obrigada pela atenção e ficarei disponível para qualquer questão que possa ter surgido. Obrigada. Ok. Muito obrigado, doutora Elizabeth, pela apresentação, também relacionando a tecnologia com a administração pública e principalmente a inteligência artificial, que é uma tecnologia que está aí ganhando cada vez mais importância. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Na sequência agora, então, eu chamo o Dr. Eugênio Lucas, que também é do Instituto Politécnico Leiria, de Portugal, e o título do trabalho do Dr. Eugênio é Velhas Estruturas, Novos Problemas, a Inércia da Governança da União Europeia. Dr. Eugênio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e a palavra está consigo. Muito obrigado. Buenas tardes para a Argentina e para a Espanha. E uma boa tarde para o Brasil e para Portugal. É um gosto estar aqui neste congresso. A primeira palavra de agradecimento e de felicitação para a organização, para a Iberojur e para a Universidade de La Marina Mercante. Um cumprimento especial para o professor Fábio Veiga. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui em Portugal. Foi um gosto e é um gosto estar aqui também hoje. Em segundo lugar, cumprimentar os colegas membros deste painel. Um cumprimento especial para o moderador, o professor Wilson Engelmann, e também para todo o público presente. O tema que eu trago hoje é um tema de direito da União Europeia, como já foi referido, intitulado Velhas Estruturas, Novos Problemas, a Inércia da Governança na União Europeia. A União Europeia tem enfrentado nas últimas décadas desafios estruturais ligados à eficácia e à legitimidade do seu modo de governança. O incremento da complexidade institucional, a fragmentação das agendas nacionais, a pressão por transparência, responsabilidade, colocam em xeque os modelos tradicionais da atuação pública no espaço europeu. Há, portanto, uma necessidade urgente de reavaliar
como se articula a relação entre os cidadãos, as empresas, as instituições, os Estados-membros, estruturas e a governança europeia no contexto da União Europeia. Neste artigo, que hoje vou aqui, como todos os colegas, fazer apenas uma breve apresentação, depois será apresentado o artigo final. Num primeiro capítulo, irei efetuar uma breve caracterização da evolução e do conceito de governança europeia, para lançar as bases analíticas depois para a seguinte discussão. Vamos ver que é um processo relativamente recente. E no segundo parte da minha intervenção, irei identificar e caracterizar alguns problemas, algumas limitações decorrentes deste sistema de governança europeia, com ênfase em disfunções institucionais, assimetrias de poder, fragilidades democráticas que comprometem a eficácia, a legitimidade e a capacidade adaptativa do projeto europeu. Este projeto europeu tem uma complexidade institucional muito grande. Por um lado, reflete a tentativa de equilíbrio entre a soberania nacional e supranacional da União Europeia. Por outro lado, tem gerado bloqueios decisórios, opacidade procedimental, dificuldades na governação intergovernamental. Primeiro tópico, evolução da governança europeia. Como penso que será conhecimento geral, apesar de da maior parte do público não ser aqui europeu, Segunda Guerra Mundial, a Europa está destruída e há uma vontade imensa de reconstrução. São criadas 3 organizações internacionais, uma para gerir o carvão e o aço, SECA, a CE para a economia e a Euratom para a energia atómica. Estas 3 organizações são criadas com entusiasmo imenso, mas surge uma primeira questão. Como é que nós fazemos? Que modelo de governação é que vamos utilizar? E qual é que é o modelo da separação de poderes entre os Estados e a União Europeia? O modelo tradicional é o modelo tripartido, poder executivo, legislativo, judicial. E qual é que é a relação entre os Estados e a CEE na altura, que não era a União Europeia, a CEE? O modelo tradicional é também o modelo federal, que é, por exemplo, utilizado no Brasil, na Europa, inclusive nestes anos iniciais, antes da SECA, tentou-se criar um modelo federal, tentou-se criar um exército único, coisas que nós ainda hoje não temos, mas havia um entusiasmo muito grande por um modelo federal na Europa nos anos 40 e 50. Não foi capaz e então criou-se estas 3 organizações e criaram-se 4 instituições para o seu funcionamento. Em vez do modelo tripartido, o Poder Executivo, Legislativo e Judicial, fomos para o modelo quadripartido. Uma Comissão, um Conselho, um Parlamento e um Tribunal de Justiça. Imaginem, o Tribunal de Justiça tem o Poder Judicial, mas o Poder Executivo depende da Comissão e do Conselho. E o Poder Legislativo depende da Comissão, do Conselho e do Parlamento. Estas 3 instituições são necessárias para poder funcionar a União Europeia. Este processo vai avançando, mas sente-se que não há, de todo, instrumentos que permitam a participação dos cidadãos europeus. E começa-se a falar de uma forma muito clara, nos anos 80, 90, de um déficit democrático. Como é que a Europa está tão afastada dos cidadãos? Que máquina administrativa é que é esta? Só nos anos 90, nos primeiros Conselhos Europeus dos anos 90, é que se começa a falar de uma ideia de participação dos cidadãos na governação da Europa. O Tratado de Maastricht, um tratado muito importante aqui no projeto europeu, em 1992, pela primeira vez, concede direitos aos cidadãos, cidadania europeia. Mas também este conceito de governança, o governance em inglês, que vai substituir o government, foi só criado nos anos 80, 90, em 1980 e 1990, pelo Banco Central Europeu. E é um conceito que a Europa, ao perceber o desenvolvimento doutrinal deste conceito, também aproveita para si. Em 2001 é criado o Livro Branco sobre a Governança Europeia. Este Livro Branco tem muito detalhe sobre o que é este modelo e define como um conjunto de regras, processos, comportamentos que influenciam como os poderes são exercidos a nível europeu, destacando 5 grandes princípios. Abertura, tem que haver abertura, transparência, participação, os cidadãos têm de poder participar, responsabilização, o accountability, eficiência e coerência. Com estes princípios, passa a haver um mecanismo institucional de governança na União Europeia, uma relação diferente, e também, dentro desta governança, uma realidade diferente, muito europeia, que é a governança multinível. Nós vamos encontrar aqui na Europa uma governança a nível europeu, a nível estadual, a nível regional, a nível local. E esta é a realidade, de uma forma muito rápida, o que é a governança europeia e como é que chegamos aqui. E problemas da governança europeia? A abordagem deste conceito de governança europeia é muito importante para perceber o que é a orientação política da União Europeia, tendo em conta que a União Europeia não tem soberania no sentido clássico de um Estado moderno, tal como é delineado na tradição de Westfália. Diversamente, num Estado soberano,
A União Europeia desenvolveu mecanismos de governança e tomada de decisão que operam fora dos esquemas tradicionais da autoridade hierárquica e das competências rigidamente estabelecidas. É um mecanismo que está instituído, artigo 4, 5 do Tratado da União Europeia, refere, e inclusive uma das expressões que é usada para definir este mecanismo e o funcionamento da União Europeia é que nós temos uma governação sem governo. Não há um governo europeu e a União Europeia funciona. Então, face a esta tensão existente entre lógicas intergovernamentais, lógicas supranacionais, surgem um conjunto de dificuldades, um conjunto de problemas. Eu defini, estudei 7 que, de uma forma muito rápida, vou tentar resolver. 7 problemas porque a governança europeia não tem um desempenho ideal. Em primeiro lugar, a capacidade administrativa. Para a União Europeia poder, a União Europeia tem uma pequena máquina administrativa. E então, para poder funcionar, é preciso haver sistemas administrativos, quer da União Europeia, quer nacionais. Muito trabalho europeu é feito nas administrações públicas nacionais. No entanto, as administrações públicas nacionais não estão preparadas para poder implementar as decisões da União Europeia. E há um conjunto de estudos, depois são citados, em que se tomam decisões na União Europeia sem perceber se há capacidade das administrações públicas nacionais para responder. Em segundo lugar, é a questão da responsabilização e da legitimidade. Novas estruturas de governança, mas vão diluir a supervisão parlamentar, confundir as linhas de responsabilidade, conduzir a déficits democráticos, os países não têm intervenção no controle e na responsabilidade, e os cidadãos sentem novamente esta dificuldade de quem é que é responsável, qual é que é a legitimidade que existe nesta governança europeia, como é que eu, o cidadão, posso intervir. Em terceiro lugar, questões orçamentais estruturais. O orçamento da União Europeia é muito reduzido, é apenas 1% do rendimento bruto rendimento nacional bruto da União Europeia. E depende maioritariamente de transferências dos Estados-membros. O orçamento da União Europeia quase não tem receitas próprias, são os Estados-membros que disponibilizam dinheiro à União Europeia. O que é que isto vai provocar? Que os Estados-membros dão dinheiro, transferem dinheiro para a União Europeia para alcançar os seus objetivos e não os objetivos da União Europeia. Portanto, é necessário aumentar as receitas próprias da União Europeia para podermos conseguir, efetivamente, que a União Europeia possa desenvolver o seu projeto. Interesses nacionais. Quarto problema. Há um fosso muito grande entre os compromissos a nível da União Europeia e os compromissos a nível nacional. Há mesmo um gap de implementação. A nível da União Europeia toma-se uma decisão, mas depois na sua implementação a nível nacional, o que é acordado não é cumprido. Há uma disparidade imensa entre estes dois planos. Áreas como justiça, ambiente, assuntos internos têm resultados muito diferentes conforme os diferentes países. Em quinto lugar, não há mecanismos de aplicação efetiva, o chamado enforcement em inglês. A Comissão Europeia, que é a guardiã dos tratados, que pode atuar e dizer aos países pode inclusive colocar os países em tribunal, os Estados-membros da União Europeia, muitas vezes não o faz, porque tem que ter em consideração questões políticas. A União Europeia hoje pode pôr em tribunal um Estado-membro, mas amanhã tem que negociar com ele. E, portanto, há aqui esta dualidade que a Comissão Europeia tem de ter, fazer esta gestão, e por isso não há mecanismos de aplicação eficazes. Em sexto lugar, é a coordenação e a fragmentação. Esta governança multinível conduz a uma coordenação inexistente. Portanto, os diferentes níveis, o nível europeu, o nível nacional, o nível regional, o nível autárquico, não permite que haja uma coordenação. E por isso nós vamos assistir, nesta governança europeia, a um modelo de grande fragmentação. A questão da imigração é um caso clássico. Nós temos muito boa legislação na Europa em matéria de imigração. Há um regulamento recente, o Dublin III, há o Pacto para a Migração e para o Asilo, e, no entanto, nós depois verificamos que nos diferentes Estados os resultados de aplicação são diferentes. Há países que aceitam as cotas dos requerentes de asilo, há países que não aceitam. E, portanto, há aqui uma grande dificuldade de coordenação. Por fim, e uma das mais problemáticas, em sétimo lugar, polarização política e euroceticismo. Durante muitos anos havia pequenos partidos eurocéticos no Parlamento Europeu e nos países europeus, mas hoje ganharam uma grande dimensão. Hoje, no Parlamento Europeu, um grande bloco são de países eurocéticos, países são de partidos eurocéticos, peço desculpa, partidos que estão na União Europeia, que estão no Parlamento Europeu, a dizer mal da União Europeia, a dizer para o seu país, para o seu Estado, sair da União Europeia. E também um grande
peso da extrema-direita nos últimos anos. No Parlamento atual, as eleições foram em 2024, esta é uma realidade muito forte. Países eurocéticos, países de extrema-direita com grande peso. Tudo isto vai dificultar muito o desenvolvimento de qualquer processo legislativo, decisório na União Europeia. Chama-se mesmo que há um engarrafamento institucional, é a expressão que a doutrina está a criar, porque há um conjunto de propostas e em que há um engarrafamento em que essas propostas não se conseguem continuar a desenvolver. Estou a atingir o meu tempo, penso, 1 minuto para a consideração final. A minha apresentação muito breve pode ficar uma ideia que a União Europeia tem dificuldades. Tem, mas a minha convicção é que a União Europeia é um projeto notável, brilhante. A União Europeia conseguiu manter a paz. Na União Europeia nunca houve guerra a partir da Segunda Guerra Mundial. Há guerra na Ucrânia, houve guerra na Bósnia, mas nos países da União Europeia nunca mais houve uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos em paz há 80 anos e a União Europeia tem um contributo notável nesse aspecto. Agora, tem um conjunto de problemas. Estes problemas tem sobretudo a ver com legitimidade, com déficit democrático, e a nota final é que as respostas a estes desafios passam não só por reformas institucionais, mas por um revestimento da legitimidade democrática da União Europeia. Nós só temos eleições para o Parlamento Europeu, é preciso haver mais legitimidade direta, processos mais participativos de cidadãos, transparência, proteção do Estado de Direito. Há hoje Estados na Europa, a Hungria, nomeadamente, com questões muito sérias em matéria de Estado de Direito, com controle do Poder Judicial, dos Tribunais Supremos e, sobretudo, também como nota final, combate à desinformação e o problema das redes sociais. Muito obrigado e estou também disponível depois para responder a questões que sejam suscitadas no final. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Eugênio, pela apresentação, pela provocação, né? Porque é um tema, enfim, para quem não é da União Europeia, sempre é importante ouvir e ter essa percepção crítica de como funciona efetivamente o bloco. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Muito bem, agora então vamos ao início, né, da nossa rodada de apresentações. Eu quero saudar o Dr. Fábio Veiga, que sei que está aí na assistência no modo presencial. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder mediar esse painel aqui, muito interessante. E já de imediato, então, eu convido o Dr. Matheus Queiroz Maciel, que é da Universidade Federal da Bahia, que fará uso da palavra para apresentar o seu trabalho, que é intitulado De Guardião da Democracia a Agente do Terror Legal, o Ministério Público Federal e o Medo como Ferramenta de Controle e Manutenção de Privilégios. Doutor Matheus, a palavra está consigo. Muito obrigado, professor Dr. Wilson. Quero Opa, agora sim. começar agradecendo ao Iberoju, em primeiro lugar, pela iniciativa. As iniciativas sempre brilhantes e fazê-lo em nome aí do professor Dr. Fábio Veiga e da professora doutora Vânia Ieta, que compõem a direção do Iberoju. E acho que a gente procura invernos para se encontrar, né? A última vez que a gente se encontrou foi no inverno do Porto, e agora a gente está aqui no inverno da América Latina. E eu, como baiano, sofro com esses nossos encontros no frio, mas não tem problema. A poesia popular contemporânea baiana diz que o baiano tem um molho, né? O baiano tem a salsa. Então, esse molho do baiano é que faz a gente vir para cá enfrentar o frio, em nome da boa ciência, que eu tenho certeza que é o que se faz, o que se pratica aqui no Iberoju. Pois bem, esse trabalho que eu venho apresentar aqui é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado. Eu sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e sou mestre também em Saúde e Ambiente de Trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Então, dentro desse primeiro mestrado que eu mencionei, eu desdobro esse trabalho agora, e é o que eu tenho me dedicado à pesquisa, é justamente a questão da atuação dos órgãos de controle, em especial o Ministério Público, na esfera nacional e o desdobramento que isso vai ter dentro do cotidiano do município, né? E falando da perspectiva de um advogado municipalista, administrativista, que convive dia a dia com
questões que são postas à baila pelos órgãos de controle, em especial o Ministério Público. Antes de mais nada, é preciso que se compreenda que essa formatação que se tem dos órgãos de controle é uma formatação que ela não é espontânea. Ela não nasce de uma geração automática, não nasce de uma geração recente no Estado moderno ocidental. Em verdade, anteriormente ao próprio marco fundador, vamos dizer assim, do direito administrativo, que seria o Estado moderno, já havia, inclusive nas cortes napoleônicas, órgãos de controle. A Corte des Comptes, me perdoem, meu francês muito ruim, mas já havia algo que seria um órgão embrionário aos nossos tribunais de contas. Então, esse próprio termo controle tem raízes etimológicas que podem vir do contrarótulo, que se referiria aos tributos, né, no latim medieval, ou no galicismo rol, que seria justamente os rolos onde se anotavam os elementos atinentes a essa fiscalização do ente público. Então, dentro dessa trajetória, os órgãos de controle, ao bem da verdade, eles funcionaram tanto no modelo anglo-saxão quanto no modelo francês, o modelo francês ao qual o Brasil se aproxima mais, sempre funcionaram como um mecanismo de manutenção do status quo, seja qual fosse o status quo que estava estabelecido, desde a era napoleônica. E a trajetória que se vê no Brasil é também uma trajetória que caminha no sentido da manutenção dos privilégios por parte dos seus membros, ou seja, que seus membros atuam como agentes da manutenção dos privilégios, ao mesmo tempo em que, em troca, recebem prerrogativas sem os contrapesos democráticos necessários. Então, a trajetória dentro do direito constitucional brasileiro leva o Ministério Público a muitas funções. Em certos momentos, ele chega a ser parte do Executivo, em certos momentos, ele chega a ser parte do Judiciário, em certos momentos, ele passa a ser mencionado de maneira bem distante, mas nada disso ocorre de uma maneira linear. O que aponta, e aí lembrando que essa é uma pesquisa que, apesar de ter sido resultado de uma pesquisa de mestrado, é uma pesquisa que ainda estou desdobrando, o que aponta preliminarmente para uma adequação no direito constitucional dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público, a esse papel de servidão a quem controla verdadeiramente o Estado, a quem controla essa máquina jurídico-política do Estado. Inclusive, isso no Brasil, na ditadura civil-militar, que alguns autores, alguns doutrinadores já mencionam como uma ditadura civil-militar empresarial, eu ainda estou amadurecendo minha opinião quanto a isso, mas eu acho que é uma abordagem, uma perspectiva interessante. Algumas normas jurídicas foram editadas no sentido de conferir um verniz de legalidade ao momento de maior truculência na história recente do Brasil. Numa democracia que é frágil, numa democracia que oscila entre os momentos de maior acirramento, de maior crise, e os momentos de maior tranquilidade, de maiores benesses, vamos dizer assim. E aí, notadamente, dentro da Constituição de 1967, com a vinculação com a vinculação que havia ao judiciário, se edita uma emenda em 1969, ou seja, a gente está ali chegando nos períodos mais
pesados da ditadura militar, e se vincula ao executivo. Ministério Público que ganha, inclusive, a sua lei complementar para estabelecer a sua lei orgânica nesse período. E é uma iniciativa, é uma segunda iniciativa do legislador brasileiro no sentido de conferir poder ao Ministério Público. A primeira delas foi a quase que exclusiva manutenção de certos tipos de certos tipos de ação através do Código de Processo Civil de 1973 ao Ministério Público. Ou seja, ele passa a ser guardião dos direitos difusos, passa a ser guardião dos direitos coletivos e consegue, inclusive, ter o poder de avocar para o Supremo Tribunal Federal questões de ordem pública que fossem do interesse do regime naquele momento, né? Na emenda que é chamada de avocatória. Então, o que se vê é um vácuo na legislação que vai da ação civil pública ao interesse difuso do consumidor, à lei de crimes ambientais, que é o primeiro marco de legislação temática, de matéria específica, mas o que se vê é um vácuo de contrapesos na pergunta que eu acho que nos norteia. Quem é que controla o controlador? E o que se vê foi que o Conselho Nacional do Ministério Público, que deveria ser um órgão para fiscalizar a boa atuação do Ministério Público, termina por ser um órgão de defesa dos seus próprios interesses. Tanto é que as resoluções do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, e aí eu vou citar Resolução 181 de 2015, foi consolidada posteriormente na Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Ou seja, o próprio Ministério Público, por si só, através de um órgão que não foi pensado pelo legislador pátrio como um órgão de conferência, de autonomia, de conferência de poderes, ele próprio se confere uma liberdade, atribuições privilegiadas no sistema de justiça, com capacidade de conduzir investigações, conduzir tanto criminais quanto cíveis de modo singular. E isso descende, segundo se coleta da pesquisa bibliográfica, essencialmente de uma política de lobby de Estado, no qual o Ministério Público escolhe se vai ou não fiscalizar a emenda de determinado deputado, se vai ou não fiscalizar a conduta daquele deputado em determinado município, se vai ou não fiscalizar um prefeito ligado àquele deputado que é da base eleitoral daquele deputado. Ou seja, não há na legislação brasileira uma adequação de quais seriam os elementos obrigatórios de investigação do Ministério Público. E, mais recentemente, isso se agudiza. E se transforma em um Estado, a gente vê uma transformação no Estado policialesco. E aí eu vou deixar minhas paixões políticas de lado, porque paixões políticas todos nós temos, não vamos negar a existência da roda, professor, mas, do ponto de vista científico, apresentar a crítica necessária à Operação Lava Jato, que foi o primeiro modelo no qual aquelas figuras que anteriormente formavam a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, e viram posteriormente os PGRs,
aquelas pessoas começam a ter, aqueles procuradores começam a ter uma projeção midiática, uma projeção de que passam a ser encontrados em aeroportos, a ser encontrados em locais, e as pessoas tiram fotos e postam. Então, aquele procedimento do Ministério Público, enquanto órgão essencial de justiça, começa, inclusive, a catapultar membros do Ministério Público e seus aliados. Acho que tem alguma manifestação acontecendo na rua. Doutor Matheus, Seus doutor aliados, Matheus, os eletivos. doutor Matheus, um minuto para terminar, tá certo? Para finalizar. Para concluir isso. Inclusive, é uma constante que os ex-presidentes da PGR virem posteriormente, desculpe, os presidentes da ANPR, da Associação Nacional de Procuradores da República, virem PGRs, Procuradores Gerais da República. Essa conduta, ela vai desaguar na ponta da lança. Ela vai desaguar nos municípios. Ela vai desaguar nos municípios inclusive nas menores cidades, professora Vânia, a gente vinha falando disso, o Ministério Público atua como próprio agente legislador, atua como próprio, através de resoluções, através de termos de ajustamento de conduta, através de mecanismos que deveriam ser excepcionais. Os promotores se tornam figuras políticas não eleitas, o que é, sem dúvida, atentatório ao processo democrático. Isso porque o prefeito, a prefeita, o presidente da Câmara de Vereadores, ele vai ter medo de inovar e vai ter mais medo ainda de cumprir o básico, porque ele vai ter medo da sanção que vai vir de cá. E é o que a doutrina vem chamando de direito administrativo do medo, que é um fenômeno que é experimentado cotidianamente para quem trabalha nesse dia a dia, de legalidades e ilegalidades dentro dos municípios, e é o objeto específico, esses dois elementos, e a correlação desses dois elementos que se percebe. Então, para concluir, já, professor Wilson, me perdoe, é que o Ministério Público se consolida como um ente capaz de influenciar, e aí, evocando, pedindo licença aqui a uma das maiores constitucionalistas do Brasil, a professora Vânia, que o Ministério Público se torna um agente capaz de atuar na macropolítica, ao mesmo tempo, com sua ampla discricionariedade, com instrumentos jurídicos que lhes são fornecidos cada vez mais e mais através da própria norma jurídica, através dos pactos, do lobby de Estado com o próprio parlamento, e isso se reflete no município num cerceamento da discricionariedade administrativa, com essa postura que os prefeitos muitas vezes vão ter de ter medo de inovar, ter medo de fazer alguma coisa diferente, justamente porque às vezes as coisas vêm muito pesadas. E para encerrar, mesmo, eu vou até trazer. Quando aconteceu lá no escritório, eu disse que ia trazer isso para os debates científicos. Recentemente, nosso escritório participou de prestando assessoria para uma Câmara de Vereadores. Nós defendemos a posição institucional da manutenção do seu presidente frente a um ataque de uma outra vereadora, que, enfim, uma disputa por quem seria o presidente. O juiz, instigado por um parecer do Ministério Público,
profere uma sentença extrapetita, juiz de primeiro grau, em dissonância com o Tribunal de Justiça, com 18 itens a serem observados. Para que as senhoras e os senhores tenham dimensão, o juiz esteve pessoalmente na Câmara para observar a eleição de mesa de vereador. Ele designa, por força de decisão em cumprimento de sentença, em sede de cumprimento de sentença, oficiais de justiça. Agora imagine, professor Fábio, se a Câmara Municipal cria uma lei que naquele determinado município, 2 serventuários da Câmara iam fiscalizar o trabalho do juiz. Então, se isso não vai atentar contra o princípio da separação dos poderes, se isso não vai atentar contra esses princípios mais comezinhos, esses princípios mínimos que estruturam o Estado democrático de direito, eu sinceramente não sei mais o que vai. Então, deixando o registro, mais uma vez mencionando que é uma pesquisa que ela segue em prosseguimento, é muito bom, né? Ela continua, apesar de ter sido meu objeto de mestrado, é uma pesquisa que eu estou continuando com ela e acho que com o tempo limitado, mesmo porque temos outros colegas que são brilhantes, que eu desejo muito ouvir, acho que já consegui mostrar a minha ideia de pesquisa de maneira muito robusta e suficiente para contribuir com o debate que aqui está posto. Então, eu encerro agradecendo mais uma vez a mediação do professor Wilson, a ciência pela demora, pelo meu prolongamento, e parabenizar mais uma vez a direção do Iberoju pela iniciativa e agradecer pela oportunidade. Ok, muito obrigado, Dr. Matheus, pelo instigante tema e, enfim, por trazer essas questões que são efetivamente preocupantes. Muito obrigado. Eu esqueci de saudar 2 queridos colegas que estão aí. Eu quero saudar o Dr. Camilo Stangerlin Ferrarese, um querido amigo já de longa data, então quero deixar aqui o meu registro, desde o Brasil até Buenos Aires, então é muito bom vê-lo, né? Seja muito boa essa nossa companhia. E saudar também a doutora Vânia Aieta, né, que também é uma querida colega que eu conheci nesses eventos do Iberojur. Então, quero saudar os 2 queridos colegas. Na sequência, então, eu convido a doutora Rafaela Cristina Gomes, que é da PUC de Minas Gerais, e que tem como trabalho o tema Governo Digital e Responsabilidade Administrativa, a accountability em plataformas automatizadas. Então, doutora Rafaela, a palavra está consigo. Obrigada, viu, professor Wilson? Boa tarde a todos. Ok. Saudando aqui, sou Rafaela Gomes, eu sou pesquisadora na área de Direito Administrativo e Administração Pública. Sou empregada pública também no Brasil e agradeço aqui todos a presença. O tema que eu vou apresentar aqui hoje, né, transformação digital na administração pública e a necessidade de responsabilização. O objetivo é examinar os impactos da utilização de plataformas digitais sobre a responsabilidade dos agentes públicos e os desdobramentos no campo do direito administrativo. Bom, para contextualizar aqui, gente, o estudo ele ressalta, né, como que o modelo de governo digital ele é orientado, né, por dados, interoperabilidade e maior participação social. Então, para isso, eu destaco aqui, né, o advento da Lei 14.129 de 2021, que vai instituir diretrizes para consolidar o governo digital no Brasil.
Então, as plataformas digitais, elas não são tidas apenas como ferramentas, mas também elementos estruturais para a interação entre o Estado e a sociedade. Então, o governo ele vem buscando atingir a população através da acessibilidade, através de ferramentas digitais, né? Temos como exemplo o GovBR, em que o próprio governo facilita, né, o login com o uso do próprio CPF. Enfim, é uma mudança cultural na gestão estatal a fim de aproximar via as tecnologias da sociedade. Então, então, citando aqui, né, o próprio GovBR, e, na sequência, a gente vê alguns desafios que o governo também vem enfrentando através dos usos dessa tecnologia. A gente tem algumas vantagens, né, tais quais eu já citei aqui, que é no caso do papel estratégico, que é uma forma de aproximar o governo da sociedade, mas, por outro lado, a gente tem enfrentado alguns desafios, tais como a privacidade, desinformação, né, muito tida pelo espalhamento de notícias falsas e desinformação, e o uso também indevido de algoritmos, a questão da LGPD. E aí a gente então tem esse marco regulatório do governo digital, bem como os objetivos, que visa, né, eficiência, desburocratização, transparência, acesso à informação e participação cidadã. Então, o governo como plataforma, né, esse conceito, ele vai trazer a infraestrutura de como o GovBR vem para unificar o acesso aos serviços e incentivar também, né, o governo vem, através desse marco regulatório, incentivar a inovação e laboratórios de soluções digitais. Então, a lei ela vem reforçar a questão do controle social. Então, a gente vê, né, como isso é inovador na administração pública. Geralmente, a legislação ela carrega muitos pontos de burocratização, e a gente vê com o legislador colocando isso, né, em forma legal, a gente vê que o próprio governo ele tem se tornado adepto às tecnologias e, por outro lado, ele próprio vai colocar isso como legalidade. Então, a gente tem uma certa resistência na administração pública, só fazer aquilo que está prescrito em lei. Então, a gente vê, né, assim, a facilitação que vem ocorrendo do próprio governo, à medida que ele estabelece como legislação, ele também incentiva que o agente público também se adira, faça adesão à própria tecnologia, né? E, na sequência, eu coloco aqui, né, a questão da importância da prestação de contas e a transparência no uso dos recursos públicos. Acaba que as plataformas digitais também vêm como um meio de facilitar o gestor público a ser transparente no uso dos recursos públicos. E de que forma, né? Que essa responsabilização não é apenas prestação de contas quantitativa, mas também uma avaliação qualitativa e a justificativa das decisões. Então, o gestor, para além de falar o quanto ele está alocando de recurso em determinada iniciativa, ele tem que justificar o porquê, não é só quantitativa. Por que eu decidi investir em tal frente e, né, a despeito de outra? Então, acaba que a própria população, tendo um acesso mais próximo via as plataformas digitais, acaba sendo um ente que vai cobrar essa prestação de contas do gestor. Ele está ali, a informação está na mão do cidadão, via as plataformas, via os aplicativos. Então, ele sabe exatamente onde o recurso público está sendo investido. E daí a gente vê uma relação, né, assim, direta, né, entre a questão ética também e a participação cidadã. Tá? Então, acaba que o cidadão está tendo condições de cobrar mais de perto o gestor público à medida que ele tem acesso à informação via plataformas digitais. Então, o governo, como plataforma, ele vai, né, unificar o acesso aos serviços
e também essas plataformas como instrumentos, eles vão aumentar a visibilidade das ações do governo, né? Então, acaba, né, à medida que o governo dispõe dos seus serviços via as plataformas, ele também está abrindo espaço para ser mais cobrado do cidadão. Como benefícios, a gente vê a questão da transparência, né, eficiência, agilidade nos processos, fortalecimento e combate à corrupção, mas, por outro lado, também há riscos, né, como vulnerabilidade e ataques cibernéticos, possibilidade de vazamento de dados, disseminação de fake news e desafios na moderação de conteúdo. Então, acaba que é uma via de mão dupla, né? Ao passo que está favorecendo o acesso à população, mas também é um caminho para poder o governo ter acesso à base de dados pessoais, na medida que você loga numa plataforma do governo também, o risco de vazamento da informação. Então, assim, tem que estar atrelado com maior segurança de dados, enfim. Então, é um desafio que a gestão pública enfrenta, né? Então, coloco aqui uma necessidade constante de capacitação dos agentes públicos para poder tratar essas informações, não deixar que esses riscos sobreponham os benefícios. E, por fim, né, gente, eu colocando muito rápido aqui, né, devido ao tempo, já vou passando para as considerações finais, e reafirmo, então, que a Lei 14.129 de 21, ela vai redefinir a relação entre o Estado e a sociedade. Reforço aqui também as plataformas digitais, que elas são mais que ferramentas, são infraestruturas estratégicas de aproximação do governo com a sociedade. E, né, tem esses desafios que a administração pública também tem que lidar, e a necessidade também de cultura organizacional ética e compromisso com o interesse público. Então, por fim, gente, eu reforço o quê? Que essa mudança de acesso à população é uma oportunidade histórica para construir um Estado mais transparente, eficiente e inclusivo. Então, assim, a tecnologia ela não é apenas uma ferramenta, o que transforma, de fato, a gestão pública é o compromisso ético e a responsabilidade na sua utilização. Então, agradeço aqui minha participação, me coloco à disposição também para as discussões finais. Obrigada. Ok, doutora Rafaela, muito obrigado pela sua exposição, pelas ideias, enfim, e também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu convido agora, então, a apresentação do trabalho final desse painel, que é de autoria de Héctor Luiz Martins Figueira e Cristina Tereza Gaulia, da Unirio e também da NUPERJ, do Rio de Janeiro, né? Eu penso que sim. E o título do trabalho dos dois colegas é o Controle de Convencionalidade no Brasil, Convergência Normativa, Doutrinária e Jurisprudencial no Contexto Interamericano. Então, por favor. É o doutor Héctor que vai apresentar? Exatamente. Ok. Olá, A doutora Cristina também está? Não. Não está. Não? Ah, tá bem, então. Mentiu. Dá com a palavra, doutor. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Então, boa tarde a todos, boa noite para quem está assistindo no online aí na Europa. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui de um evento, né, do Iberojur. É sempre um prazer enorme estar aqui contribuindo com pesquisas dentro desse espaço tão importante de disseminação do conhecimento, capitaneado pelo professor Fábio Veiga. Então, a nossa proposta, né, de pesquisa aqui, esse trabalho conjuntamente desenvolvido na Escola da Magistratura com a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, é acerca do controle de convencionalidade no Brasil. Ou seja, a gente busca, dentro da perspectiva técnica, analisar como as cortes superiores no Brasil, STF, STJ, e ainda como recorte o TJRJ, utilizam tratados internacionais para
avaliar, né, e fazer esse controle de convencionalidade. Então, a ideia é exatamente poder contribuir cientificamente com isso. Ver como esses juízes brasileiros desses tribunais superiores, eles têm, né, se valido desses tratados internacionais. Mais cedo eu estava trocando uma ideia com o professor Fábio Veiga, ele falou que na Europa já é muito comum, né, muito orgânico isso, dos magistrados, os juízes, não terem qualquer tipo de dúvida com relação da aplicação desses tratados internacionais no âmbito dos seus julgamentos, né? E no Brasil a gente ainda percebe isso como uma problemática, uma dificuldade, então, de se trazer julgamentos, se fazer sentenças que não sejam sentenças, né, subjetivas, mas sentenças mais técnicas e que estejam pautadas nesses tratados internacionais. Então, a nossa proposta de pesquisa dentro da escola é mais ou menos essa. Nós fazemos parte, né, só rapidamente, uma apresentação do NUPEPAG, né, que é um núcleo de políticas públicas e acesso à justiça, que está contido dentro do Observatório de Pesquisas Brayangar, que fica situado na Escola da Magistratura, lá no Rio de Janeiro. Muito bem, então, basicamente, o nosso problema de pesquisa, né, traz como questão central a ideia de um judiciário brasileiro que passou a ser... Deixa eu passar aqui o slide, que eu me esqueci, muito bem, que passou a ser chamado não só para controlar a constitucionalidade das normas, mas também sua conformidade com tratados internacionais de direitos humanos. Então, a ideia é exatamente, né, a partir desses levantamentos jurisprudenciais, bibliográficos, normativos, perceber se isso tem ocorrido na prática ou não. A nossa pesquisa, geralmente, né, lá no âmbito da escola, ela é uma pesquisa muito envolvida, né, e muito direcionada, melhor dizendo, para a prática de atuação dos tribunais. Então, a gente faz pesquisa empírica, né, seja de matriz etnográfica, com entrevistas, como pesquisa de campo, ou pesquisas jurisprudenciais, em que a gente possa, de fato, produzir ciência e, de uma forma, contribuir para o melhoramento da prestação jurisdicional. Então, a questão central é essa. Contexto, né, a transformação do Poder Judiciário após a Constituição Federal de 88 e a reforma do Poder Judiciário, a Emenda Constitucional 45, que reconheceu a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. O grande desafio hoje, então, que a gente encontra, né, e é o parte-pri da nossa problemática, é a adaptação hermenêutica e institucional do judiciário brasileiro para compatibilizar o direito interno com as obrigações internacionais acerca de direitos humanos. Então, infelizmente, né, o nosso problema de pesquisa, ele advém disso daí, de uma observação empírica, aonde ainda se verifica uma dificuldade enorme do julgador brasileiro compatibilizar a sua forma de compreender e de julgar, né, adequada às obrigações e aquilo que prevê os direitos, os tratados internacionais de direitos humanos. Muito bem, senhores. Com relação a justificativo e objetivo, a gente compreende, né, a importância do tema, porque ela favorece o diálogo entre o direito nacional e o direito internacional. Então, fazer essa aproximação, né, é muito relevante para o crescimento do direito brasileiro, crucial em casos de violações sistêmicas ou omissões legislativas, né, que a gente verifica aí diversos julgamentos em que há violações sistêmicas aos direitos humanos, e especialmente, em alguns casos, né, leis brasileiras que também não observam os tratados internacionais. A relevância no contexto brasileiro, né, são as decisões da Corte Interamericana e a incorporação de tratados que ampliaram os desafios interpretativos do judiciário. Então, veja, muda um pouco, né, a forma de se interpretar e a própria hermenêutica de observar, né, esses julgamentos a partir dos tratados internacionais. Objetivo, contribuir para esse debate entre a prática judicial cotidiana e o fortalecimento aí do Estado Democrático de Direito na sua dimensão transnacional. Bem, a gente sempre dá muito valor, né, à metodologia do nosso trabalho, então não há como fazer um relatório de pesquisa, né, sem dedicar aqui um tempo a essa metodologia. A gente aplica uma metodologia qualitativa e bibliográfica documental em pesquisa prévia, então a gente faz todo um levantamento e uma análise, né, sobre documentos e bibliografias que nós temos acerca do tema, com fontes principais de legislação nacional e internacional e doutrina especializada, e aí depois, né, uma segunda parte, que a gente conta lá com 4 estagiários, para fazer uma análise sistemática dos precedentes judiciais. Então, como recorte, né, STF, STJ, Supremo e Superior,
e ainda também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Exatamente porque a gente vai, né, analisar aqui tanto controle difuso, monocrático, né, com efeito interpartes, e também controle concentrado com efeito erga omnes. Então, né, nos tribunais superiores. A abordagem ela vai partir dos fundamentos constitucionais, né, sobre casos concretos que já foram julgados, para compreender, então, quais são estes desafios práticos hermenêuticos. E aí, galera, a partir, né, desse estudo, desse escopo, a gente já tem alguns achados. Queria destacar também que essa pesquisa ela é embrionária, ou seja, a gente está assim, né, no início para o meio dela, fazendo esses levantamentos. Agora a gente começou a segunda fase, que é o levantamento jurisprudencial, né, porque as pesquisas duram mais ou menos um ano. A gente tem, anualmente a gente faz uma nova pesquisa. E aí, alguns aspectos doutrinários e hermenêuticos que a gente tem como achados já dessa pesquisa são alguns princípios interpretativos, né, relevantes que merecem destaque, como pro homine ou a persona, né, a doutrina majoritária trata bastante deles, né, que seria a aplicação da norma mais favorável à proteção de direitos fundamentais, um diálogo entre fontes, né, buscando aí uma integração entre normas domésticas, né, nacionais, e normas internacionais, mas sempre muito um direito focado na figura humana, né, como um todo. Modalidade, então, como eu falei para vocês, controle difuso e controle concentrado, tanto no âmbito, né, do juiz singular, do juiz monocrático, bem como no âmbito, né, das cortes superiores, no âmbito do STF. Desafio hermenêutico que a gente tem encontrado já no primeiro momento, né, é essa superação e esse rompimento de um modelo tradicional de se julgar, não levando-se em conta tratados, né, de direitos humanos, esses tratados todos internacionais que nós estamos mapeando, e a necessidade de formação e sensibilidade de operadores do direito para isso, ou seja, despertar em nossos alunos, ainda no momento da graduação, que eles tenham, né, uma percepção maior da importância desses tratados internacionais, né, para dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Os efeitos imediatos que nós já percebemos, né, de cara com aquelas decisões que se valem, né, dos tratados internacionais, é uma maior ampliação de proteção aos direitos humanos, né, uma aproximação gradual da jurisprudência do STF, do STJ e dos tribunais, levando-se em conta, né, os parâmetros, então, da Corte Interamericana, e uma tendência de usar, né, o controle também para temas como o devido processo legal, grupos vulneráveis e também direitos sociais. Eu acabei esquecendo de avançar um pouco aqui o slide para que vocês do online pudessem acompanhar, mas basicamente o que a gente consegue trazer para vocês agora, né, como um resultado parcial da pesquisa, é que o controle de convencionalidade ele é uma ferramenta crucial para a efetivação dos direitos humanos no Brasil, mas ele ainda enfrenta alguns desafios, né, que nós estamos aqui classificando, denominando de desafios hermenêuticos e institucionais, especialmente por parte da aplicação dos atores judiciais, né? Aquelas pessoas que são ali competentes para julgar o conflito, para administrar o conflito. Então, exige do judiciário uma postura que seja mais dialógica e comprometida com padrões internacionais de julgamento. Então, a nossa ideia com essa pesquisa, senhores, é exatamente, né, escrever um relatório que seja disseminado para vários tribunais, né, brasileiros, e que a gente possa estimular, então, que esses juízes que estão aí já, né, atuando, para os novos juízes, isso é um trabalho que origina dentro de uma escola de magistratura, então, para que novos juízes que sejam empossados também percebam a importância de se valer dos tratados internacionais para vossas decisões. Meu muito obrigado e agradeço novamente a oportunidade de participar aqui desse evento. Um abraço a todos. Ok, muito obrigado, Dr. Hector, pela sua apresentação, também pelo cumprimento do prazo. Então, com isso, eu penso que a gente encerra as atividades desse painel, né, considerando já o tempo percorrido e considerando que na sequência já temos o início de um novo painel. Então, muito obrigado pela presença
virtual dos apresentadores e apresentadoras. Também muito obrigado aos colegas que estavam presencialmente em Buenos Aires. Lamento não poder estar aí, mas em um ano anterior eu participei presencialmente nessa atividade. Então, com isso, eu encerro as atividades desse painel. Então, muito obrigado. Obrigada e boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa tarde, Tchau, boa noite. gente. Boa tarde. O secretário vem para entregar o diploma e logo em seguida tem um café lá na reitoria para nós. E aí o online continua e nós estamos liberados. Porque senão